Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo, mais uma aulazinha de geometria analítica para a gente dar sequência ao nosso conteúdo, tá certo? Antes de começar essa aula, eu queria fazer uma observação da aula anterior, ainda sobre coeficiente angular. Quando você tem dois pontos, tem como você descobrir o coeficiente angular da reta. Tem dois pontos sobre a reta. Uma formulazinha que eu omiti na aula passada, mas vou colocar para vocês aqui agora, tá certo? O coeficiente angular de uma reta dado dois pontos, você pode obter subtraindo as coordenadas y dividido pela subtração das coordenadas x, tá certo? Pelo ponto que você começa na y, né? Pela coordenada que você começa na y, você começa na x, tá certo? Não importa, vamos dizer assim, YA menos YB sobre XA menos XB. Se eu começar pelo ponto B, YB menos YA, embaixo XB menos XA, tá certo? Então essa formulazinha aqui, ó, eu não passei na aula passada, tá certo? Mas estou passando para vocês agora. É para descobrir o coeficiente angular quando você tem dois pontos, ok? Porque mesmo naquele exercício que eu passei, quando a questão der dois pontos, você pode o quê? Determinar a equação da reta, trazer para a forma reduzida e daí tirar o coeficiente angular, tá certo? Mas isso aqui é um atalhozinho que dá para você fazer com mais rapidez quando você tem dois pontos, tá certo? Vou apagar aqui. Na aula de hoje nós vamos ver aqui, ó, a posição entre retas. Como é que estão, na verdade, a posição relativa entre duas retas. Como é que estão duas retas no plano? Há quatro posições que as retas podem ocupar no plano. Elas podem ser coincidentes. Quando é que duas retas são coincidentes? Quando está uma sobre a outra, ocupando o mesmo lugar no plano, certo? A gente simboliza aqui como se tivesse duas retas. Por exemplo, a reta R coincide com a reta S, por exemplo, tá certo? Aqui, apesar de ter só um traço, como se tivesse duas retas aí. Tá certo? As retas podem ser paralelas. Agora, a reta paralela é quando você tem aqui uma ao lado da outra, né? A reta R, a reta S, tá ok? Aqui nós temos duas retas paralelas. As retas podem ser concorrentes. Retas concorrentes são as retas que têm um ponto em comum. Tá certo? Tem um pontozinho em comum aqui. Ok? E as retas também podem ser perpendiculares. Retas perpendiculares, elas também, né, têm um ponto em comum. Só que ela tem um detalhe de o ângulo entre elas ser de 90 graus. Ok? O ângulo ser de 90 graus. Certo? Observe que retas coincidentes também são paralelas. Elas são paralelas e coincidentes. Estão no mesmo local do plano. E as retas concorrentes, as retas perpendiculares, também são concorrentes. Também concorrem em um ponto. Tá certo? Pela figura você já sabe identificar, é bastante simples. Agora, a geometria analítica é justamente isso. Você, através das equações, sem precisar desenhar o plano cartesiano, você dizer que se as retas são coincidentes, são paralelas, são perpendiculares ou são concorrentes, ok? Então, como é que eu faço para eu descobrir se a reta se duas retas estão em uma dessas posições aqui, uma em relação à outra? Vai fazer o seguinte, ó, partindo da forma reduzida da reta, y igual a mx mais b. Forma reduzida da reta, tá certo? Aquela em que você isola o y. Quando é que duas retas vão ser coincidentes? Duas retas no plano vão ser coincidentes quando o coeficiente angular de uma foi igual ao coeficiente angular da outra. Esse m aqui, nós vimos na aula passada, que é o coeficiente angular. E esse b é o coeficiente linear, tá? Então, vão ser coincidentes quando o coeficiente angular de uma foi igual ao coeficiente angular da outra
e o coeficiente linear de uma também foi igual ao coeficiente linear da outra, tá certo? O coeficiente angular da reta R foi igual ao coeficiente angular da reta S e o coeficiente linear da reta R foi igual ao coeficiente linear da reta S. Ou seja, para simplificar, retas coincidentes têm uma mesma equação. Pode ser que a equação esteja escrita de maneira diferente, mas quando você reduzir para cá, você vai obter a mesma equação, certo? Então isso vai ser coincidentes. Quando é que as retas vão ser paralelas? Quando é que as retas vão ser paralelas? As retas vão ser paralelas quando o coeficiente angular de uma foi igual ao coeficiente angular da outra, ou seja, elas vão ter o mesmo coeficiente angular, a mesma inclinação, tá certo? Porém, os coeficientes lineares pode ser diferente, tá? Então, se o coeficiente angular for igual, são paralelas. Se o coeficiente linear for igual, é coincidente. Se for diferente, é paralelo, tá certo? Então, observe que as coincidentes, né, elas também são as paralelas. As retas que são coincidentes são paralelas, tá certo? Dado o coeficiente angular, ok? Então, para ser paralela, coeficiente angular igual, coeficiente linear diferente, ok? Concorrentes, quando é que duas retas são concorrentes? Duas retas são concorrentes quando o coeficiente angular de uma for diferente do coeficiente angular da outra, tá certo? Ocorrendo isso aqui, as retas são concorrentes. E em relação ao coeficiente linear, isso aqui não vai importar para as retas serem concorrentes, tá certo? Então, concorrentes quando os coeficientes angulares são diferentes, tá certo? No caso aqui, o coeficiente linear ele não vai indicar muita coisa para retas concorrentes. Pode ser que eles sejam iguais, pode ser que eles sejam diferentes, tá certo? E para as retas perpendiculares, deve ocorrer a seguinte situação: o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra reta, isso aqui tem que ser igual a menos 1, certo? O coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra deve ser igual a menos 1. Aqui são as condições, né? Então, para ser coincidente, todo mundo tem que ser igual, coeficiente angular e linear. Para ser paralelas, basta que o coeficiente angular seja igual, né? E o linear diferente. Para ser concorrente, o coeficiente angular deve ser diferente uma da outra, tá certo? O coeficiente angular está relacionado à inclinação da reta, né? Se tem a mesma inclinação, uma reta vai ao lado da outra. Se a inclinação é diferente, em algum momento uma reta vai cruzar a outra, tá certo? Perpendiculares, se o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra for igual a menos 1, ok? Uma observação: para esse ponto aqui, esse ponto de encontro das retas, para eu achar esse ponto de encontro das retas, eu faço um sistema de equações, tá? Para eu achar esse ponto aqui de encontro, eu vou fazer um sistema de equações com as equações das retas. Então, eu tenho uma reta R com a equação tal, uma reta S com outra equação. Qual é o ponto de encontro dessas duas retas? Eu faço um sistema de equação com as duas retas, ok? Compreendido aqui as regrinhas? Pronto, memorizou isso daqui. Você dá duas retas, duas equações, dá para você dizer se elas são coincidentes, paralelas, concorrentes ou perpendiculares, tá certo? Vamos fazer aqui um exemplo de aplicação. Temos aqui três retas, reta R, S e T, e vamos pegar duas a duas
para saber qual é a posição de uma em relação à outra. Por exemplo, vamos pegar aqui a reta R e a reta S. Como é que estão essas duas retas no plano? Será que elas são coincidentes, paralelas, concorrentes ou perpendiculares? Aqui, ó. Primeira coisa a fazer, coloque essas retas na forma reduzida. Então, pegando aqui a reta R. Ó, a reta R é assim. Vou isolar esse Y, tá? Y igual. Passa tudo do lado de lá. 5x menos 1. Aqui a minha reta E. Agora vamos pegar aqui a reta S. Outra cor. Reta S. Reta S. Vamos isolar o Y, tá? Vou fazer direto aqui, ó. Vou isolar o Y. Passa tudo para lá. Então, ó, 10x positivo mais 6 positivo. Agora aqui tem 2y, né? Isolei só um y. Então esse 2 aqui vai passar dividindo. Dividido por 2, dividido por 2. Tá certo? Então como é que fica essa reta? Vamos fazer essas divisões. Fica 5x mais 3. 5x mais 3. Tá certo? Então está aqui a reta R na forma reduzida. Está aqui a reta S na forma reduzida. Então, qual é a posição dessa reta em relação a essa? Observe que o coeficiente angular de R é 5, é o que está ao lado do x. E o coeficiente angular de S também é 5, certo? Então, ó, ela pode ser paralela ou coincidente, porque os coeficientes angulares são iguais. O que eu vou ver agora? Os coeficientes lineares. O coeficiente linear da reta R é menos 1. O coeficiente linear da reta S é 3. São diferentes. Ok? Se são diferentes, então elas são paralelas. Elas são paralelas. Tá? Essas duas retas são paralelas. Ok, pessoal? Vê como é simples, né? Coloca na forma reduzida e observa o coeficiente linear e o coeficiente angular. Tá certo? Eu fiz entre a reta R e S. Faltam as outras, né? Vamos aqui. Vou fazer entre a reta R e T. Entre a reta R e T. Tá? A reta R eu já tenho ela na forma reduzida. Y igual a 5x menos 1. Agora eu vou fazer a reta T na forma reduzida. Então vou fazer aqui do lado. A reta T na forma reduzida. Vai ser... Vou isolar o Y, né? Então o Y igual... Vai para o lado de lá, fica menos 1/5 de x menos 1. Tá? Então daqui a reta R e a reta T. Então observe aqui, ó, o coeficiente angular da reta R é 5. O coeficiente angular da reta T é menos 1 sobre 5. Tá certo? O coeficiente angular, lembrando, é o que está ao lado do x. Tá? Eles não são iguais, tá? Eles são diferentes. Então eles podem ser concorrentes ou podem ser perpendiculares, tá? Lembrando que retas perpendiculares também são concorrentes, né? Eles se tocam em um único ponto, tá certo? Então o que eu vou fazer para eu saber se elas são perpendiculares ou somente concorrentes? Eu vou multiplicar o coeficiente angular de uma vez o coeficiente angular da outra. Se isso me der menos 1, elas são perpendiculares. Então, ó, 5 vezes menos 1 sobre 5, isso aqui vai me dar menos 5 sobre 5, né? Eu multiplico de cima e multiplico de baixo. Isso aqui é menos 1. Ok? Então, a reta R e T são retas perpendiculares. Perpendiculares. Retas perpendiculares, tá certo? Tranquilo aí? Então, primeira coisa a fazer, coloca na forma reduzida
e vai analisar os coeficientes angulares e os coeficientes lineares. Ok? Falta mais uma, né? Fiz entre R e S, R e T, falta entre S e T. Entre S e T. Vamos fazer aqui, tá? Entre a reta S e a reta T. Ver qual é a posição de uma em relação à outra. Então, a reta S, na forma reduzida, fica y igual, passando para lá, 10x mais 6, dividido por 2. Já tinha feito anteriormente, 5x mais 3. Né? Aqui a reta S. A reta T. A reta T está aqui já, ela na forma reduzida. Menos 1 sobre 5x menos 1. Ok? Então vamos lá. O coeficiente angular da reta S é 5. O coeficiente angular da reta T é menos 1 sobre 5. É a mesma situação, né? Um é 5, outro é menos 1 sobre 5. Né? Se você multiplicar, você vai encontrar menos 1. Então a reta ST também são perpendiculares. Ok? Também são perpendiculares. Como a R e a S eram paralelas, tem alguma coisa do tipo assim, né? Duas retas assim e uma assim, né? Seria a R e a S e a T. São paralelas e essa outra aqui é perpendicular às duas. Mais ou menos isso, tá? Mas o desenho pra gente aqui não vai importar muito. Ok, pessoal? Então, posição entre retas, são essas 4 posições aqui. Você coloca tudo na forma reduzida e faz a análise dos coeficientes angulares e lineares. Bastante simples, tem alguns problemas que vai dar um pouco de trabalho, porque você vai ter que fazer a equação da reta primeiro, né, para poder colocar na forma reduzida e fazer essa análise, né, mas não é um tópico assim de grandes dificuldades, certo? Então era só isso. Vou colocar os exercícios novamente lá no Google Classroom e qualquer dúvida vocês procurem via WhatsApp, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima, tchau!